A ideia aqui, pessoal, inclusive hoje eu estou de home office, né? Como vocês perceberam, então qualquer grito de Eu quase criança. não reconheci sem a camisa social, professor. Eu achei Pois é, diferente hoje também. eu tô com a camisa de Game of Thrones aqui. Eu, na verdade, hoje eu nem fui ao escritório, foi feriado no mercado financeiro, não abriu. Então eu fiquei de casa hoje. Não tinha muito o que fazer. Então não funcionando. Então dei aula de manhã de casa, que eu sempre dou, né, mas dei aula à noite também. Então se vocês ouvirem aí um choro de criança, um grito aí, vocês relevem. Pessoal, a ideia desse encontro nosso é a gente retomar os principais aspectos, os principais temas que nós trabalhamos ao longo dessas últimas aulas, tá? Isso não significa que o que não está na revisão não é importante, não vai cair na prova. Significa que eu separei os conteúdos mais relevantes que podem ser cobrados, por exemplo, numa prova discursiva, e por conta disso eu acho adequado a gente rever eles, fazendo uma retomada e a ideia não é fazer uma retomada exaustiva, tá? A ideia é fazer uma retomada rápida aqui do que a gente conversou até hoje e no final falar, responder algumas questões que eu trouxe para vocês aqui, para vocês terem uma noção de como que é a minha prova, beleza? Qualquer dúvida, eu peço que vocês me interrompam, eu vou tentar dar um ritmo aqui mais rápido à aula hoje, e aí vocês podem puxar o microfone, pedir licença aí para falar, que a gente tira eventualmente quaisquer dúvidas. E talvez a gente termine até mais cedo do que o nosso horário, tá? Bom, esqueci que eu não estou projetando, peraí. Iniciando aqui, deixa eu o Meet projetar para vocês. Iniciando aqui a nossa aula, a gente logo no início da matéria, né, na nossa primeira aula, a gente tratou do conceito básico de economia, na verdade não é do conceito básico, né, do problema fundamental da economia, que é um aspecto é, basilar, fundamental do nosso estudo, ou seja, a economia ela só existe porque existe o problema da escassez, né? E a escassez, ela é um dado da realidade, ela não é uma teoria, não é uma proposição, ok? Não é um modelo, isso é o que ocorre, né? Isso é o mundo real. E essa escassez, ela está ligada ao fato de que nós, enquanto seres humanos, nós temos necessidades ilimitadas, nós já falamos sobre isso várias vezes, porém, vivemos num mundo de recursos finitos, ou seja, recursos que não são ilimitados. Isso gera um conflito, né? Uma vez que nós precisamos de coisas em quantidade insuficiente, precisamos de coisas e elas existem em quantidade insuficiente, isso gera um problema, isso gera um conflito. E esse conflito é a escassez, esse problema é a escassez. O grande cerne do estudo da economia é a situação de escassez na qual nós nos encontramos e que é inescapável, porque ainda que nós sejamos extremamente bem-sucedidos, ainda que nós tenhamos abundância muito grande e essa escassez seja flexibilizada, ela não vai ser superada, e ainda que os bens materiais fossem infinitos, o nosso tempo seria finito, né? A gente não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, ainda assim, nós precisaríamos escolher. Então, estudar a maneira pela qual as pessoas escolhem, a maneira pela qual as pessoas tomam decisões nesse cenário de escassez, o que elas resolvem fazer frente a essa escassez é o principal aspecto, é o principal campo de estudo da economia, né? É o principal interesse da economia. Então, a economia, ela parte desse cenário de escassez para avaliar as escolhas que nós fazemos dentro desse ambiente. Então, a economia, ela também tem a ver com escolha. E quando eu falo essa questão de escassez, um colega na turma anterior, que é de análise econômica do direito, me fez um questionamento, e aí me preocupou, porque isso nunca tinha sido perguntado, mas pode ser uma dúvida, ou pode ser um pensamento que ocorre a muitos de vocês no início da matéria, né? Quando a gente fala de escassez no jargão de economia, a gente quer dizer uma coisa. Quando a gente fala de escassez no sentido mais leigo, né? Quando a gente está conversando e surge esse tema de escassez, a gente pensa na falta, né? Que alguma coisa está faltando.
E não é esse o sinônimo de escassez necessariamente na economia. É claro que a ideia da escassez é porque falta, né? Mas essa falta não é premente, não é que as coisas estão escasseando agora, né? Não tem para poder consumir. Não é bem isso a ideia de escassez. A escassez é uma situação em que as coisas não existem em quantidades infinitas. Elas, em algum momento, elas vão faltar, elas podem estar faltando. Mas o aluno, quando me perguntou, na cabeça dele, acho que ele interpretava como, quando eu falava escassez, como algo iminente, né? E não é exatamente isso. A escassez é uma configuração que advém do fato de que nós precisamos de coisas de modo ilimitado e elas não existem dessa forma, certo? Então isso configura a escassez. Elas não existem na quantidade que nós demandamos, tá bom? Mas não significa, quando eu falo escassez, que como a escassez de comida, né, passando fome, não é bem isso a ideia. Pode ser isso, mas não é exatamente, não é sempre isso. Essa escassez ela pode ter diversos níveis, ela pode ser flexibilizada, né, ao longo do tempo, dependendo do bem que a gente está analisando, dependendo do que a gente está tratando. Essa escassez ela pode ser maior ou pode ser menor, mas ela existe, tá? Ela é inescapável. E depois de falar esse conceito introdutório da economia, né, de falar desse problema da escassez, de falar sobre as escolhas, nós entramos numa divisão da economia que é a abordagem pela forma positiva, né, a abordagem positiva do problema econômico e a abordagem normativa do problema econômico. E nós falamos várias vezes que a abordagem positiva ela reflete uma postura de explicar, de compreender, de tentar descrever os fenômenos econômicos sem necessariamente a gente qualificar se aquilo é bom ou ruim, ou seja, sem juízo de valor. O interesse da economia positiva, ou seja, dessa abordagem do problema econômico pela via positiva, ele é como se fosse uma abordagem acadêmica, de curiosidade, né? Não busca solucionar aquele problema que está sendo tratado, mas simplesmente analisar, explicar, descrever, ok? Consequentemente, não há um juízo de valor na economia positiva, né? A gente não está dizendo se aquilo que nós estamos, que é objeto do nosso estudo, é positivo ou negativo. Nós não propomos, naquele momento, soluções para o que está sendo analisado. Por outro lado, a abordagem normativa, ela sim carrega uma função de tentar solucionar determinados aspectos desse problema de escassez. Então, a abordagem normativa, ela busca propor soluções, indicar caminhos e, consequentemente, ela carrega dentro dela algumas questões valorativas, porque se eu estou dizendo, olha, faça isso, provavelmente porque eu entendo que aquele é o melhor caminho, que aquilo é bom, que aquilo é adequado. Ou seja, as grandes distinções entre a abordagem positiva e normativa é que uma delas, a positiva, ela vai descrever, analisar, explicar, mas sem fazer juízo de valor, enquanto a normativa, ao prescrever soluções, ao propor alguns cursos de ação, ela necessariamente está dizendo que entende que aquilo é bom e que as alternativas são ruins ou menos boas, né, do que o que está sendo proposto. Ou seja, existe uma carga, um juízo moral, um juízo valorativo por trás da abordagem normativa. E isso tem muito a ver com o direito. Isso tem muito a ver com Eu acabei não colocando esse slide aqui, né, mas não tem problema, eu explico. Isso tem muito a ver com o direito, porque, como eu já falei, o direito ele é eminentemente normativo. O direito é uma ciência que busca regular a sociedade, que busca solucionar e evitar conflitos, por exemplo, e ele depende de juízos de valor, porque ele depende de ideais de justiça para que ele possa operar. Então, a economia normativa, quando ela tem essa abordagem normativa, ela se parece muito com o direito, né? E uma grande interação do direito e da economia, a gente poderia mencionar direito do consumidor, direito societário, contratual, de propriedade. Então, tem várias intervenções do direito no domínio econômico, mas a própria existência da norma jurídica, a própria existência de um arcabouço jurídico, de um conjunto de normas, de um conjunto de aplicação dessas normas, isso já é o suficiente para haver uma interação do direito com a economia. Não precisa necessariamente a gente estar tratando, né, do direito intervindo no domínio econômico. A mera existência de um arcabouço jurídico, de normas que nós devemos seguir, de certos comportamentos que são incentivados pela lei, outros comportamentos são desincentivados ou mesmo vedados pela lei,
isso já faz parte da maneira pela qual os agentes econômicos vão tomar suas decisões, porque o ambiente legal, ele fornece, como eu mencionei, restrições, ele fornece incentivos positivos e negativos para a nossa tomada de decisão, né? Então, a gente, em diversos aspectos da nossa vida, seja no aspecto da decisão de consumo, seja o aspecto de um curso de ação que nós vamos tomar, a gente considera quais são as implicações legais da nossa atitude, né? Eu dei o exemplo na aula passada, se eu não me engano, daquela questão de acelerar o carro para poder chegar mais cedo num compromisso, né? Isso é uma escolha que nós fazemos analisando custos e benefícios. Então, se a lei ela é muito pesada, muito punitiva e ela de fato é aplicada, isso modifica totalmente a nossa decisão, por exemplo, de decisão para nossa carreira, né? Em alguns países, né? Notadamente hoje menos, né? Mas países comunistas, por exemplo, algumas pessoas elas eram proibidas por lei, né? Por exemplo, Coreia do Norte e Cuba, por exemplo, algumas pessoas não têm direitos iguais às outras, né? Então, a maneira pela qual você vai decidir os rumos da sua vida considera, né? Isso é um exemplo muito grave, um exemplo muito extremo, mas só para demonstrar que isso tem impacto direto na nossa existência. Então, não só o direito ele intervém na economia quando ele atua em aspectos econômicos clássicos, né, direito de concorrência, direito societário, direito de propriedade, contratuais, direito do consumidor, direito do trabalho, não só nesses aspectos ele atua, intervém, interage com a economia, mas também pela própria existência, como eu falei, das normas jurídicas. Né? Isso já é o suficiente para que as pessoas incorporem essas informações ao seu processo de tomada de decisão, seja ele eminentemente econômico ou não. Nós falamos também que a economia política ela é um conjunto de estudos interdisciplinares, ou seja, a gente traz componentes do direito, da economia, da sociologia e da ciência política de forma a compreender principalmente o aspecto institucional, o aspecto do Estado na economia, né? Então, a economia política ela traz essa herança, ela traz essa contribuição de outras matérias para a sua formação. E aí, mais cedo, eu também estava falando com a outra turma, dizendo que assim, essa matéria de economia política ela é uma matéria que eu acredito que daqui a pouco ela vai ser reformulada no curso de Direito. Ela provavelmente vai se tornar algo como uma introdução à economia, ou algo do tipo, ou economia 1 e 2, economia 1, enfim. E que ela vem sendo superada pela análise econômica do direito, né? A análise econômica do direito ela tem uma abordagem mais mecanicista, mais pragmática, de incorporação de determinados modelos econômicos à análise da norma jurídica, enquanto a economia política é uma matéria mais tradicional, uma matéria mais histórica, mais datada, cujas aplicações práticas não são tão grandes, né? Ela é mais uma matéria de explicação, uma matéria mais teórica, né? E a maneira como a economia política classicamente foi considerada, já hoje ela é bem diferente, né? Quando a gente pega um livro de economia política de, sei lá, 20, 15, 30 anos atrás, ele difere muito da maneira pela qual vocês estão aprendendo, né? A gente está basicamente aqui fazendo um curso de introdução à economia, né? Mas não podemos esquecer que a conceituação do nome da nossa matéria tem a ver com os estudos interdisciplinares relacionados à economia, direito, sociologia e ciência política. Existe uma contribuição dessas matérias a alguns postulados da economia política. Tá? E nós finalizamos o nosso primeiro conteúdo falando dos princípios básicos de economia. E aqui eu quero focar a atenção de vocês em alguns que são mais relevantes para esse conteúdo da nossa matéria do primeiro bimestre que vai ser cobrado em prova, que são os conceitos 1, 2, 3 e 7 e 8. 1, 2, 3, 7 e 8. Tá? A gente não vou falar diretamente dos outros, mas eles são pertinentes porque eles vão ser, em algum momento, retomados aqui dentro dos conteúdos que nós estudamos. O primeiro deles é que as pessoas enfrentam trade-offs. O trade-off ele é um sacrifício, porque quando você toma a decisão de fazer uma determinada coisa, comprar um determinado bem, aquele mesmo dinheiro que você gastou para comprar um bem, você não vai utilizar esse mesmo dinheiro para comprar outro. Você pode ter mais dinheiro para comprar outras coisas, mas aquele dinheiro que você gastou, ele já se exauriu. E naquele momento que você tomou aquela decisão de consumo,
naquele momento que você decidiu entrar nessa aula e assistir essa matéria nossa até o final, significa que você está abrindo mão de fazer qualquer outra coisa. Da mesma forma que você não vai gastar aquele dinheiro que você utilizou para comprar, sei lá, um copo em outra mercadoria, você não vai usar esse mesmo tempo que está sendo empregado aqui na sala para fazer uma outra coisa. Você está dedicando sua atenção aqui agora. Infelizmente, a gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou seja, nós estamos sacrificando todas as outras opções disponíveis para estarmos aqui. E esse sacrifício, ele é uma decorrência natural do problema de escassez. Como as coisas não são infinitas, nosso tempo não é infinito, a todo momento nós estamos sacrificando uma parte do nosso tempo, uma parte da nossa renda para tomar determinadas decisões. E dizer que esse sacrifício ocorre, e quando a gente está fazendo... se eu estou comprando esse copo com 10 reais, eu não estou comprando qualquer outra coisa com os mesmos 10 reais, não significa que se eu não comprasse esse copo, eu compraria qualquer coisa, tá? Então, um ponto que a gente precisa entender é que esse sacrifício que é realizado, ele é inevitável, todas as pessoas a todo momento se deparam com essas situações em que você precisa sacrificar uma coisa em prol da outra, né? Já que nós não podemos fazer duas coisas ao mesmo tempo, gastar o mesmo dinheiro duas vezes, ok? Mas isso não significa dizer que se você não fizesse se você não tomasse aquela atitude, que se você não comprasse aquele bem, você compraria qualquer outra coisa. Na verdade, mentalmente, nós fazemos uma espécie de ranking das coisas que nós mais valorizamos. Então, se com 10 reais eu não comprasse esse copo, eu não ia comprar qualquer outra coisa, comprar um pacote de baleba, por exemplo. Eu provavelmente compraria algo que eu valorizaria um pouco menos que esse copo. Ou, já que eu estou comprando, ele pulou na frente do copo, né? Então, nós chamamos essas decisões, quando nós trocamos o consumo de uma coisa pela outra, nós dizemos na economia que nós estamos enfrentando esse custo de oportunidade, ou seja, se vocês não estivessem aqui assistindo essa aula, não é que vocês estariam, sei lá, andando de bicicleta 9 horas da noite pela cidade. Você poderia estar fazendo isso, poderia estar varrendo o chão, lavando panela, enfim. Mas provavelmente você estaria, sei lá, deitado no sofá, vendo um filme, vendo uma televisão, assistindo um jornal, ouvindo uma música, certo? Você teria coisas que você valoriza mais que estariam imediatamente atrás de assistir essa aula. Então, o custo de oportunidade é aquilo que a gente abre mão para tomar a nossa decisão. Então, eu, Igor, por exemplo, se eu não estivesse aqui nesse momento dando aula, eu provavelmente, sei lá, estaria tocando violão, estaria vendo televisão, sei lá, deitado no sofá. São coisas que a essa hora, 9 horas da noite, quarta-feira, eu provavelmente valorizaria muito, certo? E isso tem uma implicação, daqui a pouco eu vou falar na lei da demanda, mas vamos pular aqui para o 3, que as pessoas reagem a incentivos. Isso tem muito a ver com o que eu falei sobre o aspecto do direito. Quando eu digo que o direito ele intervém na sociedade e ele fornece informações que vão nos levar, ele fornece, o direito modifica, né, variáveis que vão nos fazer decidir de uma forma diferente. Isso ocorre porque quando nós, seres humanos, tomamos decisões, nós sempre medimos custos e benefícios. Os custos podem ser entendidos como os incentivos negativos que nos cercam para tomar aquela determinada decisão, e os benefícios são medidos numa espécie de satisfação, de bem-estar, tá? Que nós temos ao tomar aquela atitude, ao consumir um determinado bem, ao produzir e vender um determinado bem, ok? Então as pessoas reagem a incentivos. No aspecto econômico mais puro, mais bruto, esses incentivos eles estão muito ligados a preços, né? Então, se o preço de um bem sobe ou desce, isso muda a maneira pela qual nós tomamos nossas decisões. Mas os incentivos nem sempre eles são monetários, nem sempre eles são financeiros, certo? Então, se eu digo, por exemplo, que o governo cancelou os concursos pelos próximos 5 anos, muitas pessoas provavelmente revisariam a sua decisão de fazer uma faculdade de Direito nesse momento. Se eu digo, por outro lado, que o governo anunciou uma abertura de vaga de 100 mil pessoas para a administração federal, provavelmente isso aumentaria muito o número de inscrições em cursos de Direito, justamente porque os incentivos que estão sendo fornecidos, eles estão sendo modificados. Então, nós, a todo momento, reagimos a incentivos. Quando eu dei o exemplo na aula passada de que uma determinada cidade coloca um pardal numa rua, numa via,
os incentivos que são fornecidos naquele momento é para você não furar o sinal, você não desrespeitar o trânsito, certo? Então nós reagimos a todo momento às modificações das variáveis que nos cercam. Esse é o princípio 3. Indo para o princípio, aí tem outros princípios que nós tratamos. O princípio 7, ele diz que os mercados são geralmente a melhor maneira de organizar a economia, porém, o princípio 8 diz que nem sempre isso acontece, em que em alguns casos o Estado pode melhorar o resultado de mercado, pode dar mais eficiência ao mercado, tá? E a gente avançou depois dessa primeira aula para alguns aspectos microeconômicos, os aspectos que tratam das relações entre produtor e consumidor. E aí nós falamos sobre demanda, lei da demanda, oferta, lei da oferta e equilíbrio de mercado. Nós qualificamos a demanda como a quantidade de bens e serviços que os agentes econômicos estão dispostos a consumir a partir de um determinado preço. E a lei da demanda diz que, tudo mantido constante, quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada cai. Isso tem a ver muito com aquele princípio número 2, né? Se eu faço um ranking de coisas que eu valorizo mais ou menos, né? Se eu estou falando de decisões de consumo, e eu tenho minha opção número 1, que é a preferida, e a opção número 2, que é o meu custo de oportunidade. Se o preço dessa opção número 1 sobe muito, o custo de oportunidade pode ficar mais atrativo. Ele vai passar na frente. Então, dizer que quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada cai, a gente liga esse raciocínio automaticamente a essa valoração que nós fazemos da melhor coisa a ser adquirida, da melhor coisa a ser feita naquele determinado momento. Essa é uma primeira explicação da lei da demanda. Priorizar, né, professor? Oi? Priorizar o que eu vou poder obter, né? Exatamente. Esse comportamento, ele tem um nome, né? A maximização do bem-estar. O ser humano, a todo momento, ele tenta maximizar o seu bem-estar. Significa que ele tenta a todo momento... Bem-estar financeiro, né, no caso, né? Não só financeiro, bem-estar também psicológico. É quando você toma uma decisão, por exemplo, eu vou ver um filme. Qual filme você escolhe? Aquele filme que você entende que é o que vai gerar a melhor satisfação, a melhor diversão naquele momento, a melhor emoção que você busca naquele momento. Quando você decide, por exemplo, namorar uma pessoa, você provavelmente vai decidir namorar a pessoa que você entende que naquele momento é que traz maior bem-estar psicológico para você. Então, na economia, nós temos essa expressão mais fria do bem-estar financeiro. Então, se eu sou um produtor, se eu sou um empresário, eu vou buscar o maior lucro possível. Se eu sou um consumidor, eu vou buscar pagar o menor preço possível. Essa é uma expressão econômica clássica, mas não exaure esse mecanismo mental ao qual nós estamos sujeitos, porque da mesma forma que você tenta obter o maior lucro possível numa negociação, pagar o menor preço possível numa negociação, isso reflete uma ideia de que você está tentando maximizar o seu resultado. Isso acontece também com as nossas emoções, por exemplo. A gente tenta maximizar as nossas emoções dentro do que nós julgamos ser possível, né, naquele momento, né? Então, essa tendência a maximizar o resultado tá? Isso se reflete em diversos aspectos da nossa vida que não são eminentemente econômicos, não são exatamente é a mesma. E depois que falamos da lei da demanda, né, nós caminhamos para a oferta e falamos que a lei da oferta ela é o inverso, né? Quando o preço de um bem sobe, a quantidade ofertada sobe, que passa por esse raciocínio. Bom, se eu estou ganhando mais dinheiro vendendo um determinado produto, eu quero vender mais, eu vou produzir mais esse produto para vender e ter uma receita maior. Então, da mesma maneira que, pelo lado da demanda, o consumidor, quando existe um aumento de preço, ele vai alterar as preferências dele, e esse aumento de preço consome uma maior fatia do orçamento, logo ele não consegue... Tendo uma demanda maior, querendo ou não, o valor vai aumentar também, né, professor? Sim, quando você tem um aumento na demanda e a oferta não acompanha no primeiro momento esse aumento na demanda, você tem um aumento de preços, né? Você tem mais pessoas em busca de uma mesma quantidade de bens, né? Então você tende a elevar o preço desse bem no mercado num processo natural, não é um processo artificial, né? Essa mudança de preço. Fala, Matheus Sepúlveda, que levantou a mão. Professor, boa noite. Boa noite. Sobre a questão do combustível, assim, gasolina, gás, é a mesma coisa? Porque sempre aumenta, né? Quanto mais, tipo assim, todo mundo que tem carro necessariamente tem que abastecer, né? E quanto mais a quantidade demandada, mais o valor sobe?
Se você não tiver um aumento na oferta, sim. Num primeiro momento, normalmente o que acontece é que quando a demanda de um bem sobe, a oferta ela não responde automaticamente. Vamos pensar no caso da gasolina, né? Por algum motivo as pessoas estão demandando mais gasolina. Às vezes tem mais gente comprando carro, às vezes tem mais gente se deslocando, houve uma mudança, né? Vamos imaginar uma mudança ah, ah, no perfil do consumidor. Por algum motivo a gasolina está sendo mais demandada. Não é tão simples você aumentar a oferta de gasolina do dia para a noite, aumentar na velocidade rápida. Às vezes você vai precisar construir mais plataforma, às vezes você vai precisar explorar novos campos de petróleo, né? Então existe um descasamento temporal, principalmente entre oferta e demanda, né? E aí, a partir do momento que você observa esse aumento na demanda, os produtores pensam, opa, tem uma oportunidade aí, porque como as pessoas estão querendo mais daquele bem, estão consumindo mais daquele bem, o preço está aumentando, eu vou vender aquele bem para ter uma receita mais alta. Vamos fazer uma greve então, professor. Que aí você vai, se não tiver gente consumindo, ninguém vai abaixar o preço. É uma possibilidade. Difícil concretizar na prática, né? Mas é uma possibilidade. Dificilmente uma greve de consumidores funciona, né? Você coordenar pessoas descentralizadas, dificilmente acontece. Isso é um problema muito, não com esse aspecto, né? Mas isso é um problema muito analisado na economia, principalmente na economia, se a gente puder falar na economia política, né? Quando você trata, por exemplo, de questões. A gente falou semana passada do orçamento, né? Por que que no Brasil o orçamento ele é muito as questões orçamentárias são muito difíceis de serem resolvidas, porque você tem grupos de interesse muito mobilizados em busca de fatias do orçamento. Então, por exemplo, a classe empresarial, ela quer a manutenção de subsídios, ela quer a manutenção de incentivos econômicos para a sua atividade. Você tem um grupo, por exemplo, de funcionários públicos que querem a manutenção de aumentos reais ao longo do tempo. Você tem, às vezes, uma bancada agrícola, a bancada do agronegócio, que quer a manutenção de subsídios para a atividade agrícola. E, em contrapartida, as pessoas que não fazem parte de grupo organizado nenhum não têm a mesma capacidade de mobilização, porque elas estão descentralizadas, né? A natureza do problema é a mesma natureza do problema de uma greve de consumidores. Você não consegue coordenar essas pessoas para que elas ajam todas no mesmo sentido como um determinado grupo, né? Então, um grupo empresarial do setor de petróleo, como é a OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles têm uma capacidade de se organizar, por exemplo, e cortar artificialmente a produção, o que faz com que os preços de combustíveis aumente, às vezes inesperadamente, ou aumente mesmo que a demanda não tenha se deslocado, né? Você tem uma restrição da oferta, com isso o preço sobe. Mas é muito fácil você coordenar os países, as empresas não costumam fazer isso, porque elas seriam punidas. Mas os países produtores, sim. Os países produtores, por serem entidades soberanas, eles tomam decisões de cortar a produção de petróleo, Arábia Saudita, Venezuela, Rússia. Rússia acho que não faz parte da OPEP, acho que a Rússia saiu. Mas a Arábia Saudita, os países árabes, principalmente, e a Venezuela, eles conseguem se organizar para cortar a produção, mas você não conseguiria coordenar uma greve de consumidores. Até porque a gasolina é um bem necessário, né? Então, mesmo que você queira não consumir, você não vai conseguir cortar o seu consumo de uma maneira tão grande, você precisa dela para sobreviver, tá? E aí, Matheus Sepúlveda, no caso, voltando até a pergunta que você fez, a OPEP é um cartel, de fato, com existência jurídica formal. Infelizmente, isso acontece. Órgão entidades soberanas é muito difícil você combater isso, né? Países. Eu vou bombardear vocês, então vocês não produzirem mais petróleo. Não é tão simples, né? Resolver esse problema de cartéis de países. Mas, Matheus, no caso, Matheus Sepúlveda, respondendo a sua pergunta, Matheus, não é que necessariamente o consumo sempre suba e por isso o preço sobe. Pensa, por exemplo, em celular, pensa em computador. O consumo desses bens explodiu. Computador é muito, muito caro. E mesmo tendo havido uma explosão de consumo, esses bens tiveram seus preços médios reduzidos ao longo do tempo, né? Então hoje é relativamente barato você comprar um computador, né? É muito mais barato comprar um computador hoje do que era 20 anos atrás, né? Então eu lembro quando eu era criança, aí já é mais de 20 anos atrás, eu só tinha um colega na sala que tinha computador, que o pai dele era médico, né? Que era muito, muito caro, era muito caro computador. E hoje em dia mesmo, com o consumo explodindo, isso é mais acessível. Então, não necessariamente com o passar do tempo, mais gente consumindo, o preço vai subir.
É possível que isso aconteça, mas se você tiver uma melhoria, às vezes, na capacidade produtiva da empresa, na tecnologia de produção, uma redução da matéria-prima, entendeu? O aspecto especificamente do mercado de petróleo, ele é um mercado mais difícil de você analisar por esse prisma, porque a oferta de petróleo, em muitos casos, ela é controlada artificialmente por esses países produtores. Então, eles podem simplesmente reduzir a sua oferta e, com isso, o preço vai subir. Né? Então, você está num equilíbrio de mercado, oferta e demanda, está num determinado equilíbrio, um determinado nível de preço. Se a oferta despenca, né, você tem um ajuste de preço, porque as pessoas vão continuar correndo atrás de uma quantidade menor de bens, e aí você tem um efeito de leilão, né? A quantidade limitada para muita gente querendo. Então você tem um efeito de leilão e esse preço sobe. Só que essa queda na oferta, no caso do petróleo, ela na maioria das vezes é feita de maneira artificial. Os países cortam propositalmente a sua produção para manter o preço elevado. Tá? Show? Professor, você falou sobre tecnologia. Acredito muito que a questão do lançamento de novas marcas, de novos equipamentos mais atuais, vai gerar um equilíbrio na questão do preço de um material mais antigo. Então, acredito que quando tem um lançamento de alguma tecnologia, o produto inferior, anterior, vai ter uma queda no preço. Tô certo? Essa queda do preço acontece porque a demanda dele cai, né? Isso. Então, quanto mais tem gente comprando, vai ter mais lançamento. Então, É igual uma liquidação, né? É igual um produto sair de moda, né? Você, eu investi, comprei 10 mil camisas, sei lá, estampadas. E eu vendi 7. Depois que eu vendi 7 mil, a moda passou. Então tem menos gente querendo camisa estampada. Se eu não fizer um ajuste de preço, eu vou ficar com aquele produto encalhado. É mais ou menos isso que acontece no mercado cuja tecnologia se desenvolve, né? Então a tecnologia anterior ela fica barata porque o número de consumidores cai, consequentemente você tem um ajuste de preço para conseguir dar conta das pessoas que se propõem a pagar menos. Nesse momento tem menos gente querendo pagar, entendeu? Por aquele produto ou serviço. Né? Mas no aspecto do petróleo, especificamente, não é tão simples essa mudança, né, tecnológica, ela não é tão rápida, né? A não ser que desenvolvam uma coisa que não existe hoje, que a gente não faz ideia, que seja de fácil produção. O petróleo, durante muito tempo, ele ainda vai permanecer como a fonte, se não principal, mas uma das principais fontes de energia. Não deve ver mudanças nesse mercado de petróleo tão cedo, a não ser, novamente, que haja um novo paradigma tecnológico aí na área de energia. Mas vamos continuar aqui. Matheus Sepúlveda, tranquilo? Foi satisfatória a explicação? Tranquilo. Não sei se o Matheus caiu. Pelo menos eu não estou ouvindo. Tranquilo. acho que sua conexão tá Beleza. meio esquisito, professor. Deu umas travadas aí mais cedo. Cara, tá ruim mesmo. Eu tô com cabo de rede aqui, já reiniciei o modem, mas não tá legal mesmo, não. É Somicity? Não, é net. Vou trocar essa Ah. porcaria. Matheus, vou baixar sua mão aqui então, tá? Pessoal, prosseguindo aqui, nós falamos, depois da lei da oferta e demanda, sobre equilíbrio de mercado. Acabei de dar alguns exemplos de equilíbrio de mercado, então eu não vou voltar nisso. O importante é vocês saberem que o equilíbrio de mercado é dinâmico. Tá? Então o equilíbrio não é estático. Tem vários exemplos aqui em que o equilíbrio de mercado se desloca. Né? No caso de uma redução da oferta, esse equilíbrio de mercado ele caminha por um preço mais alto, porque tem mais gente querendo uma determinada quantidade de bens que agora está menor no mercado. Por outro lado, quando você tem um excesso de oferta e a demanda ela está baixa, você tem que baixar o preço. Então esse equilíbrio de mercado ele é dinâmico ao longo do tempo. Um ponto que vocês não podem esquecer é que a lei da demanda e da oferta, elas duas começam com aquela expressão, né? Tudo mais constante, porque se existem outras alterações em variáveis econômicas, pode ser que a lei da demanda e da oferta não opere daquela forma. Então o preço de um bem subiu, Igor, mas o consumo dele também subiu. Então alguma coisa aconteceu. Ou a população teve um aumento de renda, ou as preferências do consumidor se deslocaram, as pessoas começaram a valorizar mais aquele bem, por isso elas queriam comprar mais aquele bem, mesmo a um preço mais alto. As expectativas futuras podem também ter mudado. Pagaram mais caro por aquele bem? Talvez as pessoas tenham achado que aquele bem vai ficar escasso, ou seja, vai faltar aquele bem no mercado, certo? Então,
alguns fatores modificam a demanda, né? Então, essa lei, tudo mais constante quando o preço de um bem, ela pode ser flexibilizada por alguns desses fatores, da mesma forma que a oferta também pode ser flexibilizada quando alguns fatores são alterados, né? Então, eu dei o exemplo aqui do aspecto tecnológico, falando que quando a tecnologia produtiva ela permite a produção a preços mais baixos, pode ser que você tenha uma oferta mais alta a preços mais baixos, ou seja, uma quantidade ofertada mais alta a preços menores. Por quê? Porque houve a possibilidade de produzir aquele bem de uma maneira mais facilitada por conta de um processo tecnológico mais eficaz, ok? Depois que nós falamos disso, nós entramos numa seara muito nebulosa, que é a elasticidade, que gera muita confusão. Deixa eu só dar uma notícia positiva. Eu não vou cobrar a elasticidade na prova, tá? Apesar da elasticidade ela ser um conceito introdutório, apesar dela ser um conceito que a gente estuda logo nas primeiras lições de economia, não é um conceito trivial, não é um conceito simples. Então, isso gera muita confusão. Na turma da manhã, inclusive, a matéria de elasticidade eu perdi bastante tempo para falar sobre ela, eu não vou fazer isso agora, tá? Vocês precisam só gravar que a elasticidade ela tem a ver com a sensibilidade da mudança de preço, a sensibilidade na quantidade demandada, ofertada, em relação a uma mudança de preço. Então, se você tem uma determinada mudança de preço e existe uma resposta muito grande na quantidade demandada, nós dizemos que aquele bem possui uma demanda elástica. Se existe uma mudança de preço e existe uma alteração muito grande na quantidade ofertada, nós dizemos que a oferta daquele bem é elástica. Se existe uma mudança de preço, mas não se altera tanto assim a quantidade demandada ou ofertada, nós qualificamos isso de inelástico, tá? Só lembrar do sorvete e o pudim. Eu não lembro bem desse exemplo, mas falando, acho que o sorvete aumento de preço, né? O aumento de preço do sorvete. Que eu posso substituir um pelo outro, não vai fazer tanta diferença. Isso, exatamente. Então, um aumento isso acontece por dois motivos, né? O sorvete ele é um bem supérfluo e ele é um bem com substitutos, né? Então, no quesito sobremesa, você consegue substituir bem o sorvete por diversas coisas. Então, a elasticidade preço da demanda do sorvete tende a ser alta, né? Então, uma pequena mudança de preço no sorvete faz com que a quantidade demandada caia muito, tá bom? Mas só para a gente relembrar esse aspecto da elasticidade, eu não vou cobrar isso na prova, tá bom? Depois nós falamos sobre as estruturas de mercado. As estruturas de mercado são formas de caracterizar a organização de determinados mercados. Então, é uma maneira pela qual nós definimos, né, de que forma aquele mercado se organiza. Um ponto sobre as estruturas de mercado é que nem sempre a gente vai conseguir qualificar um mercado exatamente numa estrutura de oligopólio, de monopólio, concorrência perfeita, concorrência monopolística. É muito comum você ter traços predominantes, por exemplo, de concorrência monopolística em determinado mercado. Não, aquele mercado se comporta mais como um mercado de oligopólio, ele se comporta mais como um mercado de monopólio. Então, na qualificação clássica de monopólio, você só tem uma empresa com diversos consumidores. Só que às vezes você tem um mercado que tem mais de uma empresa fornecendo, só que uma é tão gigante, é tão maior, que ela se comporta como monopolista. Tá? Então, nesse caso, apesar de não ser um monopólio clássico, aquele mercado ele é mais parecido com uma estrutura de monopólio. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que vocês têm que saber. Essas estruturas de mercado, quando nós estudamos, elas são simplificações da realidade. Né? Nem sempre você vai ter um mercado que se ajuste exatamente àquelas características. Tá? Um outro ponto é que essa qualificação de estrutura de mercado ela é dinâmica. Então, o mercado ele pode ter uma estrutura mais parecida com o oligopólio e caminhar para uma concorrência monopolística, ou caminhar para um monopólio, tá? E outras alterações de concorrência perfeita para concorrência monopolística e vice-versa. Então, são classificações dinâmicas. Tá? Quando nós falamos de estruturas de mercado, nós normalmente analisamos quantidade de pessoas ou de participantes no polo da oferta, quantidade de participantes no polo da demanda, ou seja, compradores e vendedores, vendedores e consumidores.
nós analisamos o tipo de produto que é comercializado naquele mercado. O produto tem diferenciação, se a diferenciação é alta, é baixa, ou não tem diferenciação. Existem barreiras de entrada que geram poder de barganha para um determinado lado ou outro. Então, essas são características que nós utilizamos para descrever essas estruturas de mercado. Então, se eventualmente na prova eu pedir para vocês darem características de alguma estrutura, caracterize a estrutura de mercado de oligopólio. A estrutura de mercado de oligopólio é composta por poucos participantes no polo da oferta, ou seja, poucos vendedores. Em contrapartida, no polo da demanda, no polo dos consumidores, nós temos muitos participantes. Os produtos comercializados no mercado oligopolista, eles têm baixa diferenciação e o conjunto dessas características faz com que exista um poder de barganha relevante pelo lado da oferta, pelo lado dos vendedores. Então, seria uma maneira de vocês responderem, né, uma questão sobre estruturas de mercado, fazendo a menção às características de uma determinada estrutura. Tá? Beleza, pessoal? Sobre estrutura de mercado? Tranquilo? Se ninguém falar nada, eu vou prosseguir. Posteriormente, depois de falarmos das estruturas de mercado, né, a gente comentou que essas estruturas de mercado elas trazem um interesse relevante para a nossa matéria, para nosso curso de Direito, porque dependendo da estrutura de mercado, dependendo da configuração daquele mercado, a intervenção do direito ela é necessária ou ela é desejável, só que ela é diferente para uma determinada estrutura e para outra. Então, o mercado de oligopólio ele vai demandar uma resposta regulatória, uma resposta legal, uma resposta jurídica diferente, por exemplo, do mercado de oligopólio. Perdão, do mercado de oligopólio, o mercado de concorrência perfeita. Porque no mercado de concorrência perfeita, a própria dinâmica de competição entre compradores e vendedores faz com que o poder de barganha seja quase nulo de cada uma das partes. Consequentemente, você não tem necessidade de regulamentar aquilo de uma forma muito severa, né? Não tem necessidade de você estrangular a atividade econômica com muitas leis, muitas normas, certo? Já o mercado de monopólio, ele requer uma atuação mais forte do que o mercado de oligopólio, porque a estrutura de monopólio, ela gera um poder de barganha muito mais forte, né, para os ofertantes, para o ofertante, no caso. E dado que o direito, em alguns casos, o Estado, ele é chamado a intervir na economia, cabe a gente estudar essas hipóteses, né, em que o Estado ele é chamado a intervir. No caso do monopólio, por exemplo, naturalmente você tem a necessidade de que o Estado faça, né, esse tipo de intervenção para poder regulamentar o mercado. Senão, o poder de barganha de um monopolista ele fica muito grande, ele fica excessivo. Então, essas situações, o monopólio ele faz parte desse rol, né, de situações em que nós temos a necessidade de intervenção do Estado, e nós damos o nome dessa série de ocorrências em que o Estado ele é chamado a tornar o resultado de mercado mais eficiente de falhas de mercado. Então, as falhas de mercado, elas classificam uma série de ocorrências, uma série de configurações, de características de mercado em que o Estado ele é necessário para dar um melhor equilíbrio a oferta e a demanda, né, para tornar o mercado mais eficiente. E nós falamos, dentro das falhas de mercado, de uma série de ocorrências, né? A competição imperfeita, da qual o monopólio faz parte, né? Então, a ausência de competição, quando a competição é insuficiente, isso gera uma ineficiência de mercado. As externalidades, falamos de externalidades positivas e negativas, no caso, a falha de mercado é a externalidade negativa, né? A externalidade positiva não é uma falha, acaba sendo um benefício, né, do mercado. A existência de bens públicos, assimetria de informações, problema de agência, risco moral e as falhas de governo. Pelo que essas últimas, as falhas de governo, elas classificam situações em que o Estado, ao intervir no mercado, ao intervir na atividade econômica pretensamente para tornar o seu resultado mais eficiente, acaba piorando aquele resultado porque ele está viciado de alguma forma. Ou seja, as falhas de governo refletem situações em que o interesse da atuação do Estado foi deturpado na origem, seja
por um conluio de empresas com os agentes de governo, seja por algum tipo de suborno, seja porque os agentes de governo estão mais interessados em benefícios políticos, em benefícios de perpetuação de poder, em benefícios econômicos diretos e indiretos a partir da sua intervenção. Então, as falhas de governo, elas caracterizam situações em que o Estado, na verdade, ele está viciado de alguma forma por algum problema próprio das estruturas do Estado, e quando ele vai dar a resposta à falha de mercado, ele acaba muitas vezes agravando, deturpando aquela resposta para tentar atender interesses que não sejam o de tornar aquele mercado mais eficiente. Tá? Então, as falhas de mercado, elas normalmente caracterizam as situações em que o Estado é chamado a intervir, mas não necessariamente aquela resposta do Estado ela vai ser dada no melhor interesse das partes, no melhor interesse da eficiência e de um equilíbrio, né, entre oferta e demanda, entre consumidores e produtores. Mas muitas vezes essa resposta, ela mesma pode estar viciada por algum motivo, e aí esses problemas são classificados de falhas de governo. Tá? Depois dessa nossa matéria, uma vez que nós chegamos à conclusão de que o Estado ele tem interesse e que ele deveria intervir na economia, nós falamos sobre as formas de intervenção do Estado na economia. E dividimos essas formas de intervenção entre intervenção direta e intervenção indireta. Tentem gravar da seguinte forma: na intervenção direta, o Estado ele está na atividade econômica, ele tem uma presença física na atividade econômica. Seja essa presença física atuando de forma monopolística, ou seja, monopolista, ou seja, o Estado ele é o único representante, ele é a única empresa naquele setor, ok? Uma estatal, uma sociedade de economia mista, normalmente estatal, quando é esse caso, ou seja, o Estado puxa para si, né, essa intervenção, ele puxa para si a responsabilidade de simular, né, os mecanismos de mercado, ok? Então, na intervenção direta por absorção, o Estado ele toma conta de toda aquela atividade, só ele executa aquela atividade. Isso pode acontecer tanto no sentido de monopolizar por não querer a competição privada, quanto monopolizar porque não há competição privada. Aquele mercado, teoricamente, ele não existia antes da constituição da empresa estatal. Inclusive, aqui no Brasil, a justificativa para a criação de tantas estatais era justamente isso, era criar mercados que não seriam explorados pela atividade privada. A atividade privada ela não assumiria riscos. Exemplo de uma intervenção direta a empresa estatal, por exemplo, a Caixa Econômica, Correios, as antigas estatais foram privatizadas, Embratel, Eletrobras. No caso, a Eletrobras era uma sociedade de economia mista hoje, né? Petrobras, todas elas foram intervenções diretas do Estado na economia. No Correio, por exemplo, em alguns ramos, é uma intervenção direta por absorção. Os Correios, eles atuam em determinadas áreas de serviços postais, de forma monopolista. Só os Correios executam aquela atividade, tá? A Caixa Econômica, ela opera determinados programas de governo também de forma monopolista. Só ela executa determinados programas de governo. A Petrobras propriamente não tem monopólio de nenhuma parte. Não tem, acho que o monopólio do refino, acho que ela tem. Mas em alguns casos ela atua por participação, ela é concorrente. O Banco do Brasil, hoje, é uma sociedade de economia mista, e que atua no regime de participação. Ele compete com outros, a própria Caixa Econômica, crédito, abertura de conta, pagamentos, investimentos, ela atua no regime de participação. Tá? Ficou tranquilo, Gabriel? Esses exemplos ajudaram a... Beleza. Então, gravem o seguinte, pessoal, no regime de intervenção, na forma de intervenção direta, o Estado ele tem presença física na economia. Ele vai ter uma presença física. Só ele vai fazer, que no caso é a absorção, ou ele vai fazer em conjunto, em participação, em concorrência com o setor privado. Ok? Já a forma indireta de intervenção na economia,
ela se dá pelo aspecto regulatório. Acho que a privatização dos Correios melhoraria o serviço? Acho que sim, cara. Acho que sim. Os Correios, tradicionalmente, são muito ineficientes na execução de serviços, né? Eu acho que melhoraria sim. Não necessariamente, mas se a gente tiver uma boa regulação do setor, se tiver, de fato, fomentar a competição, acho que melhora sim. Até porque os Correios são um risco também financeiro para o Estado, né? Recentemente tiveram um prejuízo grande, fundo de pensão dos Correios é um fundo problemático, né? Então tem esses aspectos também. Historicamente no Brasil, cara, assim, historicamente no Brasil eu sou a favor, já fui a favor de privatização por princípio, não só mais por princípio, tá? Acho que no Brasil acho que favorável à privatização de tudo pelo fato de que historicamente as nossas estatais elas são muito ineficientes. Então elas têm um problema interno de captura das estruturas das estatais pelos funcionários, pelos diretores, por políticos, né? Então diversas estatais apresentaram esses problemas simultaneamente. Algumas apresentaram problemas só de captura política, outras de captura por funcionários, e aí você acaba tornando essa empresa ineficiente, cara, ultrapassada, porque ela não atende mais a uma lógica de mercado, né? Ela atende a uma lógica de perpetuação de poder, a uma lógica de extração de benefícios superiores à média, né? Então você tem muitos casos de estatais cujos salários são muito maiores do que a média de mercado de companhias semelhantes, de pares internacionais. Você tem históricos, a própria Vale do Rio Doce chegou num ponto, era Vale do Rio Doce, né, antigamente, quando ela era uma empresa estatal. Chegou um ponto em que a Vale do Rio Doce ela distribuía mais participação de lucros para os funcionários do que ela distribuía lucros para o Tesouro Nacional, que era o acionista único, né? Ou seja, os funcionários, o lucro ia mais para os funcionários do que para os contribuintes que estruturaram a empresa, nós, que éramos sócios, né, da empresa, né, os cidadãos. Então, isso é um exemplo de como, infelizmente, no Brasil, a governança das estatais é muito ruim, né? Outros países, você tem estatais mais eficientes. A própria Noruega tem estatais que são eficientes, os Estados Unidos tem poucas estatais, mas ao que me consta, as que existem são eficientes. A China tem. A China é difícil de dizer, é um mercado muito difícil de analisar, né? Mas você tem exemplos de estatais no mundo que são eficientes. No Brasil, infelizmente, na maioria esmagadora das vezes, as estatais são muito ruins. Não que os funcionários, os diretores sejam desqualificados, não é isso, tá? Mas a estrutura interna, a governança dela não contribui para que seja uma empresa interessante para que nós, contribuintes, pagadores de impostos, né, permaneçamos sócios dela, né? Melhor que venda isso e a gente recolhe tributo dela e deixa quem quiser explorar a atividade, explorar de uma maneira mais eficiente, até porque os consumidores vão agradecer. Mas enfim, só avançando aqui, a gente vai demorar muito. Ele não vai conseguir avaliar as questões. A intervenção indireta, ela acontece por direção, quando o Estado ele atua com assim, leis muito rigorosas, e pela indução, que é quando ocorre uma intervenção mais branda, né, da atividade, na atividade econômica. Né? Você tenta direcionar a atividade econômica de uma maneira mais sofisticada, né? Não tão bruta assim. E nós falamos que essas formas de intervenção do Estado, essas formas são as maneiras pelas quais o Estado materializa a sua presença na economia. Mas ele materializa essa presença na economia, ele materializa essa intervenção tendo alguns objetivos. Tá? Então, a atividade do Estado, quando o Estado ele emprega recursos, ele emprega seu poderio mirando a economia, ele materializa daquelas formas que nós mencionamos, mas ele atende a determinados objetivos ou funções específicas. E aí nós temos a função alocativa, que é quando o Estado ele atua na economia, ele gasta os seus recursos para tentar substituir ou competir com uma determinada empresa de mercado, ou substituir um mecanismo de mercado. O Estado ele visa um aspecto distributivo, quando ele tenta corrigir alguma distorção de renda, por exemplo, alguma distorção social na sociedade, na nação. Ele atua na função estabilizadora,
quando ele tenta combater ou prevenir crises econômicas, tá? Então, a forma pela qual o Estado ele se materializa são aquelas que nós estudamos agora há pouco, mas ele vai se materializar visando alguma coisa, né? Visando ou uma função alocativa, uma função distributiva ou uma função estabilizadora, né? São as três funções clássicas que o Estado desempenha ao utilizar os seus recursos. E falando em recursos, né? Uma vez que todas essas intervenções, elas geram custos, elas têm a necessidade de algum tipo de financiamento pelo Estado, nós falamos sobre as formas, né, sobre a forma pela qual nós gerenciamos, né, justamente essa atividade do Estado, ou seja, a forma pela qual nós controlamos, nós administramos essa saída de recursos, a entrada de recursos no caixa do governo. E existe uma ferramenta para isso, né? Essa ferramenta é o orçamento. O orçamento, então, ele é uma ferramenta, ele é um instrumento para que nós possamos gerenciar as despesas e as receitas do Estado, as despesas e as receitas do governo em mais diversos níveis, né? Então, você tem o orçamento municipal, o orçamento estadual e o orçamento federal, certo? Então, uma vez que essa atuação do Estado, a existência do Estado e a atuação dele na vida real gera um dispêndio de recursos, esses recursos precisam ser viabilizados e serem gastos, né? Então, eles são viabilizados através das receitas e são gastos através da despesa pública. E nós gerenciamos esse processo através do orçamento. Inclusive, amanhã vai haver a sanção, pelo que consta hoje nas notícias, do orçamento para esse ano, né? Então, o orçamento está atrasado quase 5 meses, né? Um processo complicado, vai gerar muita turbulência da maneira pela qual ele está sendo feito, mas ele vai ser sancionado amanhã pelo presidente. Pelo que consta hoje as notícias, é isso que vai acontecer amanhã. Inclusive é o prazo final, né? Se ele não sancionar o projeto, ele vai voltar lá para o Congresso para ser debatido novamente. Aí, se eu não me engano, cabe ao presidente da Câmara depois sancionar esse orçamento, mas aí é um desgaste político, né? Então, o orçamento público, ele vai estimar tanto as receitas do Estado, quanto ele vai fixar as despesas. E na aula passada a gente falou bastante sobre orçamento, vamos voltar a falar sobre isso na continuidade da nossa matéria. Pessoal, se não houver nenhuma dúvida de vocês nesse momento, eu gostaria de passar as questões, né, modelos de questões que eu utilizei no ano passado para outras turmas. Tá tudo bem? Vocês querem tirar alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta sobre a matéria, antes de eu avançar para as questões, ou podemos prosseguir, o entendimento está ok? Eu acho que podemos prosseguir, professor. Beleza, então vamos continuar. Eu vou passar para vocês aqui, pessoal, alguns tipos de questões que eu utilizei e falar as respostas, né? Quais seriam as respostas adequadas para essas questões. Não significa que elas não possam cair de novo. Às vezes pode até cair de novo, né? Mas vão cair às vezes de uma maneira diferente. Ou eu posso até colocar as questões da maneira como eu estou apresentando aqui. Não acho que não vou fazer isso não, mas isso pode acontecer. Mas eu queria assim que vocês tivessem cuidado com duas coisas em relação às respostas de vocês, tá? Peças orçamentárias vai cair também, tá, Esther? Vai cair sim. Gabriel, se privatizarem as empresas estatais, impostos diminuiriam? Rapaz, eu acho que até porque hoje as empresas estatais, elas não são um problema financeiro para o Estado. Na verdade, as empresas estatais, elas dão lucro para o Estado quando você consolida, né? Caiu a conexão? Ficou ruim? Sim, professor, cortou. Agora voltou? Tá melhor? Agora sim. Tá, eu não sei então o que vocês ouviram. A Esther perguntou se as peças orçamentárias caem. Caem sim, tá, Esther? Mas eu dificilmente vou cobrar uma questão discursiva delas. Se eu cobrar, vai ser uma questão objetiva. E aí está dentro até do que a gente falou logo no início, né? Que assim, a ideia dessa revisão é pegar os principais tópicos, né? As principais partes da matéria sobre as quais a gente pode ter questões discursivas. Mas isso não tira a necessidade, né, da gente revisar todo o conteúdo que foi passado, porque ele pode ser cobrado, sim,
mas provavelmente eu vou cobrar, se acontecer, eu vou cobrar de uma forma objetiva, tá bom? Aí o Gabriel, antes de eu iniciar as questões, o Gabriel perguntou, se privatizar as empresas estatais, os impostos diminuem? Não diminuem, cara. Os impostos no Brasil não tem como diminuir, pelo contrário. Pelo problema que a gente tem hoje fiscal, é muito provável que em algum momento a gente precise subir impostos, né? Existe um descasamento muito grande hoje entre receitas e despesas, principalmente depois dos gastos com a pandemia, né? Nossa dívida pública explodiu com os gastos com a pandemia. A gente gastou em um ano o que nós prevíamos economizar em 10. Então a gente ia economizar o que a gente gastou no passado em 10 anos, a gente gastou em um ano só para você ter uma dimensão, né? Então a gente estimava que em 10 anos a gente economizaria 10% do PIB, a gente gastou 10% do PIB para combater a pandemia só ano passado. Esse ano vai ter que gastar mais, né? Porque a pandemia está fora de controle ainda, né? Não tem como deixar as pessoas implantar medidas de distanciamento, lockdown, e deixar as pessoas passando fome, né? As empresas sem nenhum tipo de amparo. Então, e as empresas estatais hoje, elas não são, quando você consolida todas elas não são deficitárias no conjunto delas, né? Então elas não geram um gasto financeiro para o Estado, tá? Esse não é o problema das estatais. As estatais, elas têm um problema de que você tem empresas que gerariam um caixa muito valioso hoje para o governo, né? Para justamente tentar reduzir esse endividamento. Então a questão das estatais seria dar uma maior eficiência às empresas, isso isso tem efeitos indiretos na economia, né? Quando você tem empresas mais eficientes, você tem uma melhor produtividade, um nível de salário mais alto, os consumidores pagam mais baratos, normalmente têm acesso a produtos melhores, né? Então você gera ganhos de eficiência para os consumidores e para a economia como um todo, de forma indireta, e você gera caixa para o Estado, que eu acho que é o maior atrativo hoje de você privatizar as empresas, é você gerar caixa, gerar dinheiro para o Estado, porque o Estado brasileiro está numa situação muito complicada do ponto de vista fiscal, tá? E aí, pessoal, voltando aqui ao que eu estava falando, eu não sei se vocês chegaram a ouvir, mas na prova, eu queria que vocês tivessem, assim, 3 cuidados, tá? Em relação à prova. Primeiro cuidado em relação à prova é a questão de plágio. A prova, eu sou muito chato com questão de plágio. Às vezes pego, jogo na internet resposta para ver se está plagiado. Se eu tiver suspeita de que a prova está copiada, perco um tempo, às vezes, fazendo isso. Então é desgastante para mim, tanto pelo sentido da decepção, quanto no sentido do trabalho, efetivamente. E acho que para vocês não contribui em nada copiar e colar, entendeu? Ctrl-C, Ctrl-V não adianta, porque na atividade jurídica vocês vão ser chamados a fazer uma sustentação oral, a fazer uma argumentação num caso concreto, que vocês não vão conseguir simplesmente copiar e colar para a realidade, tá? Então, muito cuidado com isso. É claro que vocês podem consultar material, consultar a internet, consultar colegas, não é adequado, mas eu sei que acaba acontecendo. Só não deixem de fazer com as próprias palavras, não deixem de colocar uma questão autoral na prova, tá? Não só porque é correto, né, do ponto de vista ético fazer isso, mas porque isso vai ser importante também para vocês, tá? Então isso vai ser importante para o futuro de vocês, desde o início da faculdade, vocês terem esse hábito de desenvolver argumentos próprios, desenvolver uma linguagem, o que você está argumentando em linguagem própria, tá? Confiem que isso, de fato, faz diferença no longo prazo para a atividade de vocês. Um segundo ponto que eu peço para vocês terem atenção é para que vocês verifiquem se a resposta de vocês está coesa, se faz sentido o que vocês argumentaram ao longo da matéria. Pode consultar o slide, pode consultar a internet, pode consultar o que for, só não pode copiar e colar, tá, Matheus? Então pode consultar qualquer coisa, livro, internet, slide, só não pode copiar e colar, tem que ser com palavras autorais. É claro que o melhor dos mundos é vocês estudarem e fazerem a prova por conta própria, né? Mas faz parte do modelo de AD você ter consulta, então também não vou dar uma aqui de ingênuo nem tentar reinventar a roda, não é isso, tá? Mas é só pelo fato de que vocês precisam colocar com palavras próprias. E tomar cuidado com a coesão do texto, perceber se vocês estão argumentando, se vocês estão colocando a resposta, se ela faz sentido com a conclusão, tá? Eu falei que eram 2 pontos, mas acho que são só esses 2. Eram 3, mas são só esses 2, tá? Então vamos para as questões aqui, pessoal. Primeira questão que eu trouxe como exemplo: direito e economia são áreas do conhecimento que estudam os indivíduos e suas relações em sociedade. Na sua opinião, tem alguma relação entre as duas disciplinas? Bom, então, primeira dica, né? Se eu perdi um tempo formulando uma questão como essa, com certeza a resposta não vai ser não. Né? Imagina, bota uma pergunta dessa, bota não, e pula para a próxima, né? Valendo 2 pontos. Claro que é sim.
É claro que existe relação entre as duas disciplinas. Só que já tomem por hábito, mesmo que o professor não peça, vocês justificarem a resposta de vocês, né? Então, vocês devem justificar o que vocês estão escrevendo na prova, mesmo que isso não seja solicitado no enunciado. Tomem isso por base no curso do direito. Então, existe uma relação entre as duas disciplinas? Sim, e aí a gente pode falar várias coisas, né? Aqui eu já dei algumas interações. O direito intervém na economia quando ele trata de aspectos, ele intervém diretamente, né? Quando ele trata de aspectos contratuais, de direito de propriedade, aspectos societários, aspectos de consumo, de trabalho, mas a gente pode colocar uma resposta mais abrangente, que foi a que eu mencionei hoje, né? A própria existência de um arcabouço jurídico já afeta a forma pela qual as pessoas, os agentes econômicos, tomam suas decisões, né? Então, vocês podem colocar tanto uma resposta mais direta, né, quanto falar de uma maneira mais geral. Lembrei o terceiro ponto. O terceiro ponto é que há diversas maneiras, né, de vocês responderem de maneira correta a essa pergunta, né? Então, existem várias formas de vocês acertarem uma questão que eu estou perguntando, tá bom? Então, não tem um gabarito exato, né, para determinadas questões, mas da mesma forma também maneiras erradas de responder, né? Tomem cuidado para vocês tomarem o caminho correto, né? Um exemplo poderia ser justamente a existência de uma legislação a respeito de direitos societários, né, que envolvem questões econômicas, direito de propriedade, direito do consumidor. Então, são exemplos através dos quais o direito ele se relaciona com a economia. Na oitava questão eu coloquei, nessa outra questão eu coloquei, utilizamos os conceitos de economia positiva e normativa para distinguir a maneira como abordamos os problemas econômicos. Quais são as diferenças entre os dois conceitos mencionados? Eu também falei isso até com cuidado maior hoje na aula, né, mais cedo. A economia positiva, ela tem como objetivo descrever, explicar. Oi? Um pouco mais da teoria, né, a positiva. Não é... Exatamente, ela é teórica, mas além dela ser teórica, você tem que lembrar de falar que ela não tem conteúdo valorativo, né? Ela faz uma exploração daquele problema econômico com uma curiosidade, com um ar mais acadêmico, né? De tentar entender, tentar compreender, tentar descrever um determinado problema econômico. Ao passo que a economia normativa, nós podemos dizer que ela tem uma pegada mais prática, mas é essencial dizer que a economia normativa ela é carregada de valores, né? Então a economia normativa ela parte para sugerir as soluções que ela vai propor, ela parte de determinados valores. Então ela tem essa carga valorativa que não ocorre na economia positiva, tá? Então a diferença, embora você possa dizer que uma é prática e outra é teórica, isso não somente essa característica não qualifica essas duas abordagens, tá? Então, as maiores distinções são as que são o fato de que a economia normativa ela propõe soluções, ao passo que a economia positiva descreve o problema econômico. Além disso, a economia normativa ela possui aspectos valorativos, ela possui carga valorativa, enquanto a economia positiva não possui, tá? Você pode mencionar essa questão desse aspecto prático e outro teórico, mas as principais distinções são essas duas que eu mencionei, tá bom, Matheus? Lembrando, pessoal, são exemplos de questões, tá? Pode ser que caia na prova de outra forma, né? Estou dizendo que da maneira como foi perguntado, assim, essa seria uma resposta adequada. Nesse caso, tem poucas respostas certas, né? Porque as diferenças não são tão grandes, né? Seria basicamente isso. Quanto às estruturas de mercado, sabemos que sua configuração impacta a dinâmica das forças de demanda e oferta. As estruturas clássicas que estudamos são monopólio, oligopólio, mercado de concorrência perfeita e concorrência monopolística. Conceitue duas estruturas de mercado e forneça ao menos 3 características de cada uma delas. Então, essas estruturas de mercado, conceituar seria basicamente você dar de fato as 3 características, né? Então, por exemplo, o mercado de monopólio é caracterizado pela existência de somente um vendedor no polo ou da oferta.
Em contrapartida, temos muitos consumidores no polo da demanda. Nesse tipo de mercado, não há que se falar em diferenciação de produto, porque só há um ofertante, só há um produto disponível, não há substitutos no mercado. Existe um poder de barganha muito forte no mercado de monopólio pelo lado da oferta, pelo lado do vendedor. Então, ao mencionar essas três características, eu já qualifiquei a estrutura de monopólio. E aí seria só selecionar uma outra estrutura de mercado para analisar sob o mesmo prisma. Falar da quantidade de participantes no polo da oferta, a quantidade de participantes no polo da demanda, a diferenciação dos produtos e o poder de barganha, se existe ou não e para quem pende, né, esse poder de barganha. Beleza? Pessoal, tá dando para entender como seriam as respostas para essas questões especificamente? Vocês veem que as questões até agora, né, não tem nenhuma dificuldade, né, de compreensão. Então vocês podem fazer a prova, podem vir fazer a prova tranquilos. Um outro tipo de questão que eu gosto de dar, que é um pouquinho mais trabalhosa, é colocar um caso concreto para vocês analisarem, né? Então esse caso concreto ele vem normalmente de uma matéria jornalística, e aí eu vou pedir que vocês relacionem. Então essas questões, aí eu sugiro mais atenção nesse tipo de formulação de questão, né, com matérias jornalísticas. Eu acho que vale a pena vocês terem um cuidado maior para poder responder, porque precisa de um entendimento, né, desse caso concreto e transportar isso para o nosso conteúdo. Então vejam essa manchete que eu coloquei para vocês, que o Parlamento Europeu, em outubro do ano passado, aprovou a meta de reduzir, aprovou meta para redução da emissão de gases de efeito estufa até 2030. Ou seja, o Parlamento Europeu vai obrigar as empresas, as indústrias, a diminuírem a emissão dos gases que contribuem para o efeito estufa. Isso é uma intervenção do Estado na realidade. E aí eu pergunto, qual é o nome da classe de ocorrências em que se justifica a intervenção do Estado na economia? Ou seja, qual o nome? Prova o dia inteiro, cara. Eu subo a prova cedo, vocês podem me devolver até o final do dia, tá? Não vai ser no horário de prova, não. Inclusive, não precisa nem entrar no Meet, tá? Normalmente, em período de prova, não há necessidade de vocês estarem conectados. Eu também não fico conectado, eu fico disponível, mas não fico conectado, tá? Então, vocês vão ter o dia inteiro para fazer a prova. Eu subo a prova cedo, umas 8 horas, assim, vocês podem devolver até meia-noite, tá bom? Então, nessa pergunta aqui, qual é o nome da classe de ocorrências em que se justifica a intervenção do Estado na economia? Essa classe de ocorrências é falhas de mercado. Então, as falhas de mercado são a classe de ocorrências em que se justifica a intervenção do Estado na economia. Então, a resposta para a letra A seria falhas de mercado, certo? E qual é o tipo de ocorrência especificamente que nós estamos tratando? A externalidade negativa. Então veja que a emissão de gases, né, de poluição, ela é um problema que ultrapassa a relação de consumo entre oferta e demanda, ou seja, os efeitos negativos eles estão ultrapassando aquela relação que existe entre produtor e consumidor e estão se espalhando pela sociedade. Isso é considerado uma externalidade negativa. É quando existe um efeito colateral de alguma atividade econômica que vai atingir pessoas que não estão vinculadas diretamente àquela atividade, tá? Então, o tipo de ocorrência que está tratando esse texto que eu selecionei é externalidade negativa, tá? São as externalidades negativas. Diferencia as formas de intervenção de Estado na economia. Aí vocês precisariam colocar... A direta e a indireta, né? Direta e indireta, e qualificar os dois tipos, né, dentro de cada uma. Então, falar da direta por absorção e direta por participação, indireta por direção e indireta por indução, tá? Então, seria colocar, e aí não é nem relacionar isso com o enunciado, né, seria um entendimento, né, do conteúdo mesmo, para poder responder a letra C. Ih, peraí. Bom, então, acho que eu trouxe essas questões, preciso repetir aqui. Pessoal, então eu quis trazer aqui para vocês essas questões, para que vocês tivessem uma noção, mais ou menos, de como que eu cobro as questões discursivas. Vocês veem que assim, não tem casca de banana, não tem pegadinha, não tem dificuldade, né, de enunciado truncado, para que vocês precisem tomar cuidado para não errar. Na verdade, a questão que vai exigir maior atenção de vocês
é a questão em que eu eventualmente traga um caso concreto, né? Que eu traga uma reportagem dessa jornalística e peça para vocês fazerem uma relação desse conteúdo da matéria do que está na manchete jornalística, na reportagem, com o conteúdo que nós ministramos ao longo da nossa matéria. Tá? Então, tirando essa questão mais trabalhosa no sentido de você fazer uma interpretação de texto, fazer uma interpretação de um caso concreto, as outras questões discursivas elas são bem tranquilas, tá? Então eu só peço que vocês estudem para fazer a prova, mas que também tomem muito cuidado com essa questão de plágio, de respostas repetidas. Alguém me perguntou, não sei se nessa turma, me perguntaram, talvez não lembro se na outra, se vai ter questão objetiva. Vai ter também questão objetiva, não trouxe nenhuma aqui, porque questão objetiva não tem muita diferenciação, né? Basta que vocês deem a resposta correta, né? O enunciado também não é muito diferente disso. Ok? E aí, pessoal, queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre a matéria, sobre a prova. Lembrando, a prova tá difícil, cara, nem fiz a prova ainda. Mas até quarta-feira eu respondo para vocês se a prova tá difícil ou não. A prova é nesse nível, cara, de dificuldade. Prova nesse nível de dificuldade. Não considero a minha prova uma prova difícil, não. Sendo bem sincero, não considero uma prova difícil. Beleza, pessoal? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nada que vocês queiram perguntar, eu vou, da minha parte, pelo menos está encerrado, tá? Eu encaminhei para vocês o material pelo WebGIS já, tá, dessa aula, então já tá lá no e-mail de Eu até vocês. baixei já. Isso, já tá já mandei. E eu vou subir a aula para vocês. A outra aula eu já subi, não mandei o link da aula passada. Isso, o slide e o conteúdo também que eu mandei como apoio para algumas aulas, tá? Vídeos que eu coloquei, eu coloquei o link de um texto lá para vocês, acho que vale a pena dar uma lidinha de novo, tá? Beleza, pessoal? Se vocês não tiverem nenhuma outra dúvida, hoje eu vou abonar a presença, porque como é uma matéria de revisão, as pessoas que já tiverem assistido a aula não necessariamente têm necessidade de ver essa matéria de revisão, então a presença vai ser abonada. Vocês estão liberados já, se não tiverem nenhuma dúvida. Boa noite para vocês, boa semana para vocês. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite, professor. Valeu, pessoal. Jogar uma